Gente querida do terror, Nadina, sou Romário Filho e acredito que seja conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje nós conversaremos sobre o quê? Bom, quem me conhece sabe, eu vibro quando eu recebo experiências, relatos de caminhoneiros, motoristas de ônibus, de viajantes no geral, gente que convive com a estrada. Eu me identifico, porque a minha vida se baseou no fato de o meu guarda-roupa ser a mala. A estrada foi minha companheira durante muitos anos. E eu sei dos seus segredos. Eu sei do seu lado místico. Muitos não acreditam em determinadas histórias. Tem até aqueles que dizem que existem as histórias de pescadores, motoristas e outros mentirosos. Mas só quem conviveu com o mar ou conviveu com a estrada, os dois cheios de curvas e situações inesperadas, sabe que tudo é possível, inclusive nada. Então eu peço que assista esse relato até o final. Volto a dizer, ele mexe comigo porque eu me identifico, é fácil para eu me colocar no lugar do Flávio. Mas vou deixar que você tire suas próprias conclusões. E tente, principalmente, se colocar na situação dele. Senhor Romário, como vai? Meu nome é Flávio e eu sou motorista de caminhão. Deixando claro a diferença, eu não estou motorista, eu sou motorista porque motorista eu nasci. A gente na estrada costuma separar aqueles que ali estão por falta de opção, não sei fazer outra coisa mesmo, então o jeito é encarar, ou aqueles que sempre sonharam estar na boleia, engolindo lua, batendo alavanca e transformando a vida numa incógnita, onde a cada curva o diferente pode dizer eu estou aqui. Senhor Romário, passei por vários perrengues, eu testemunhei outros, vi muito companheiro de lida arrebentado em barrancos ou em pegadas de frente. Presenciei sofrimento, presenciei alegrias, presenciei questões inusitadas, a exemplo do meu amigo Alberto, um veterano, que deu carona para uma moça grávida e chegou no posto, na parada onde estávamos, pálido, porque acabaram de realizar um parto na sua boleia. A estrada é fascinante. E eu vivi sim alguns causos. Costumo evitar falar para não virar razão de chacota, de desconfiança, ou até mesmo o famoso, lá vem ele com outra história. E pior, ser chamado de gente que não tem compromisso com a verdade. Mas essa em especial eu faço questão de contar. Foi algo impressionante. Na época eu ainda era empregado. Graças a Deus hoje, depois de 30 anos rodando, economizando cada centavo, eu sou dono do meu próprio caminhão. E não é só um caminhão, é a carreta, é o conjunto, cavalo, carreta. Olha, é o conjunto mais bonito que tem no país, modéstia à parte. Que a minha mulher, como uma mulher de todo caminhoneiro, costuma dizer, se um dia tu me tratasse como trata esse caminhão, eu seria a mulher mais feliz do mundo. Mas não era pelo fato de eu ser empregado, eu não cuidava do meu equipamento, afinal era a minha ferramenta e era a minha casa. E a empresa que eu trabalhava era uma empresa de rota, de linha. Não era aquele frete independente, aquele frete que todo final de labuta a gente tem que correr atrás. Então sai de casa num dia, não sabe quando vai voltar, porque faz um Porto Alegre, São Paulo, chega em São Paulo para não ficar aí batendo lata, tem um frete para Goiânia, de Goiânia vai para Salvador, de Salvador, bom, quando vê meses se passaram até conseguir chegar perto de casa e dizer, bom, agora vale a pena ir vazião para matar a saudade da patroa e das crianças. Então a nossa rota era uma só.
Era uma viagem de 1.200 quilômetros, ponto a ponto. A gente engatava o cavalinho na carreta, ia até o ponto final, chegava lá, 2 dias para recuperar, partia de volta com outra carreta. Bom, eu conhecia cada pedra no trecho. É muito bom nesse lado, porque a gente não sofre aquelas surpresas dos desconhecidos. Mas, olha, o lado ruim é que a gente cai na rotina, dá o sono, a gente tem que cuidar. Porque o pensamento viaja, de repente, tu tá no barranco. Mas graças a Deus eu nunca passei assim, claro, muitos sustos, muito meia roda na minha frente. Meu Deus do céu, a gente tendo um tempo, sabe, para cumprir, a gente querendo chegar na parada aqui, chegar ao local que a gente vai poder descansar. Então, quanto mais antes a gente chegar, mais antes a gente pode tomar um banho, jantar e dormir. Cada horinha que às vezes um tranca-rua, aquele carrinho de passeio que anda a milhão, nos tira, é um tempinho a menos de sono. E o que mais irrita, senhor, e a gente tá naquele baixadão assim, sabe? Tipo, vou fazer a média agora, vou virar o 100, para quando chegar na subida, eu, além de ter embalo, eu vou ficar na boa, naquela média que vai me fazer chegar cedo. Aí tá ali aquele carrão que pode simplesmente abrir asas e voar a 60 por hora. Aí na descida a gente tem que segurar, e quando chega a subida ele e deixa a gente ali. Olha, uma brincadeira dessas, faça a conta e veja quanto tempo a gente perde. Mas quem é caminhoneiro sabe, quem está na estrada sabe, são os cavacos do ofício. E outra coisa boa é que eu não rodava sozinho. Normalmente a linha era cumprida com outra carreta. E naquela viagem eu estava em companhia do Joel. Pensa num cara bom. Pensa num cara divertido, atencioso e num excelente profissional, além de amigo. Eu tinha 23 anos, ele tinha 45. Bom, eu era o mais jovem da empresa. Joel me chamava como filho. E não era o único, não. Vários motoristas diziam, ô piá, ô meu filho, outros diziam meu sobrinho, outros levavam para gozação, tu tem idade para ser meu filho, mas graças a Deus não é, porque eu quero filho homem, sabe aquelas paradas? Mas o Joel tinha um cuidado como parceiro, não só eu. Ele realmente viajava em dupla. Ele estava sempre no rádio, sempre, sabe? Sempre prestando atenção. Se o parceiro, ele queria também que o parceiro andasse na frente. Porque se acontecesse qualquer coisa, ele estaria ali para socorrer. O cara era um... Meu Deus do céu. Grande Joel. Aí, como eu disse, nós tínhamos a parada específica. Que eu não vou citar cidade, não vou citar região, nem nome de posto, eu não quero identificação. Mas a nossa parada era aquela assim, que a gente se sentia em casa. Era pequena, aí muito bem organizada, limpíssima. Não vou falar da qualidade da comida, porque acredito ser dispensável. Que lugar que caminhoneiro para, pode ter certeza que é boa e barata. Na parada, dos proprietários, era a família do seu Damião. Seu Damião, a dona Vera e os filhos. Então ali, eles tinham tomadas para aqueles caminhões, para aquelas carretas que transportavam carga perecível, que precisavam manter a temperatura. Eles davam água livre para quem quisesse dar uma lavada no caminhão. Eles eram assim sensacionais. E muita segurança também. Muita segurança. Não era parada obrigatória. Sem falar dos banheiros. Limpíssimos. Era algo assim absurdo. Claro, a gente tinha que pagar. Mas, eu vou lhe dizer, por uma noite, usando a eletricidade da parada, usando a água para lavar a carreta, o cavalo, se fosse de desejo, usando os chuveiros, eram R$30. Nossa! Era um lugar que a gente chegava e ficava à vontade e também encontrava a rapaziada. E além de ser um excelente parado, um atendimento incrível,
também era única da região. Imaginem, eu estou falando de 2 décadas atrás. Hoje está diferente, tá? Hoje está diferente, hoje está mais povoado, sabe? A estrada cresceu muito, no modo geral, aqui no país, mas na época é uma região meio que isolada. E eu lembro que cheguei, encostei, abasteci, que era de praxe, era até obrigatório, enchi o tanque. Era a tradição quando a gente chegava, seu Damião, um filho, já estava ali para abastecer, para limpar o para-brisa, para perguntar se a gente ia querer lavar o carro, aquela coisa toda. Se você fosse novo, ele explicava como funcionava a casa. E chovia. Mas chovia muito, 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 muito. Aí seu Damião chegou, me recebeu muito bem, a gente já se conhecia. Aí perguntou como é que estava o chão, disse, tá ruim de rodar, o mundo vai se acabar em água. E ele ainda falou, eu estou esperando um retorno, porque eu perguntei como é que está o trecho seguinte, mas disse que está desbarrancando, com risco de desbarrancar, tá coisa feia. Nisso encostou o Joel, também seguiu a rotina, e já estava no posto o Ademir. O Ademir era um conhecido nosso. E nós vínhamos trocando figurinhas na estrada porque estávamos indo no mesmo sentido. Aí tinha mais 3 carreteiros no sentido contrário. Aí, lógico, um banho, todos os cuidados necessários com equipamento. Aí sentamos todos ali para jantar. Aí o povo que vinha no sentido contrário dizia, não, a estrada está ruim, aqueles barrancos estão terríveis. A coisa está bem estranha mesmo. Aí o outro dizia, eu não passaria por lá. Foi quando o seu Damião disse, olha, é bom vocês, de repente, se precisar, vão ter que pegar o desvio da encruzilhada. Aí mais ou menos nós sabíamos aquele acesso, era um acesso, não era asfaltado, mas a estrada era muito boa, muito firme, mesmo com chuva. Então, se estava ameaçando desbarrancar a estrada principal, o negócio era pegar o desvio da encruzilhada. Ninguém tinha passado por lá ainda. Foi uma estrada desativada há muito tempo. E ainda a gente perguntar, o senhor fala que é um chão bom, não é asfaltado, mas com essa chuva não vai dar atoleira? Ele, não, de jeito nenhum. E outra, ainda tem umas sobras de asfalto, do asfalto antigo, que na época tinha asfalto, não é essas camadinhas de hoje, sabe? Aquela conversa toda, seu Damião todo orgulhoso, porque era nativo da região, falava como era antes. Mas ele deixou claro que muitos evitaram usar o desvio da encruzilhada, apesar do trecho encurtar bem a viagem. Quando se fala bem, daria o que, uns 20 quilômetros a menos. Mas era um lugar meio que as histórias eram contraditórias, porque ali tinha uma vila, a Vila do Torto. E a Vila do Torto meio que parou no tempo, depois que a nova estrada chegou. E tinham histórias, de assalto, de violência, que quando bateu o desespero nos moradores da Vila do Torto, que embora não fossem bandidos de carreira, precisavam comer, então eles andavam botando ali uns obstáculos na pista, andavam atacando os motoristas, a polícia bateu, muitos moradores foram embora da Vila do Torto, ainda tinham algumas pessoas, mas quem fosse usar aquele desvio, andaria ali uns 90 quilômetros, mas era bom evitar paradas, e esperto. E tá, nós ouvimos. Aí o Joel e a Ademir estavam conversando, eu era o mais novo, que eles decidissem, eu decidiria. Aí ficou combinado que no outro dia pela manhã nós iríamos, como estava a condição do tempo, enfim, se iriam chegar outros no sentido inverso, nos dariam a notícia, e aí a gente decidia. Tá. Jantamos,
deitamos, né? Eu deitei lá no meu caminhão cheiroso, limpinho, eu cheiroso, limpinho. Uma noite fria, aquela chuva. É gostoso a gente dormir. Ainda mais quando está cansado. E que nós tínhamos chegado num tempo bom, porque as más condições do clima meio que afastam os amadores da estrada. E eu apaguei. Apaguei num horário maravilhoso, era 15 para as 10 da noite. Nossa, hoje eu vou dormir que nem gente grande. E foi o que aconteceu. 6 horas da manhã, o meu despertador me tirou daquele sono incrível. Eu falo do Joel batendo no vidro. Acorda, vagabundo! Vamos! Tem trecho pela frente! Eu já vou. Aí levantei, peguei minhas coisas, né? Fui pro banheiro, aproveitei, eu digo, olha, quer saber? O banho tá pago mesmo, né? Não sei quando é que eu vou tomar outro, já tomei um banho de manhã, me revigorei, e não estava chovendo. Aí tomamos um bom café, nos despedimos, agradecemos do seu Damião, e quando estávamos saindo, cada um indo em direção à sua carreta, já estava decidido. Nós iríamos pegar o desvio da encruzilhada. Porque as notícias da estrada principal não estavam boas. Só que quando eu fui entrar na minha carreta, eu olhei assim no pátio, mais à frente, um moleque, mas um menino, ele tinha uns 6 anos, talvez 5, ele me olhava. Aí ao mesmo tempo, chegou um carrão bonito, e passou pelo moleque e encostou. E saiu daquele carro uma morena, meu Deus do céu. Ela já seria linda numa situação comum. Imagine o que ela apareceu para mim, já um bom eito na estrada, sem ver uma mulher. Nossa, mais linda. Só que, apesar daquele monumento, eu estava mais interessado no moleque. Ele e o seu cão caramelo vira-lata, sentado me olhando. Eu digo, eu nunca vi essa criança por aqui. Aí eu fui andando, curiosidade. Aí eu cheguei e disse, bom dia, tudo bem? Mas com medo do caramelo, né? O cachorro, nossa, se abriu para mim. Coisa mais linda do mundo. O cachorro sorriu antes do que a criança. Aí a criança me olhando assim, eu disse, e aí, rapaz, tudo tranquilo? Ele perguntou, o senhor está falando comigo? Eu disse, claro. Você está bem? Cadê seus pais? Você está sozinho aí? Só que de repente, Joel gritando, e aí? É para hoje ou é para o mês que vem? Vamos rodar, cara. Tem chão pela frente. Eu disse, ó, querido, se cuida, tá? Aí peguei um chocolate que eu tinha. Ó, isso é pra você. Ele não pegou. Só que caramelo vira-lata vinha e cheirava. Ele disse, ó, vou deixar aqui no chão pra você, tá? Fica com Deus, se cuida. E não fica sozinho por aqui não, tá bom? Aí eu saí. Saí, tava aquela morena, tinha arrumado as coisas dela, uma roupa, aquela... Meu Deus, onde saiu tudo aquilo? Aí passou pelos parceiros, né? O Ademir e o Joel, sorriu e entrou. Nossa, os dois... Eu não quero ser vulgar, então eu vou tentar uma forma elegante de tentar definir a reação deles. Eles babaram. Aí eu cheguei meio que rindo da atitude deles, né? Dois velho bobo. Aí eles perguntaram, o que tu estava fazendo lá? Ah, eu estava conversando com o menino. Eles olharam, sei, menino, né? Tu viu os peitão do menino? Aí a Ademir deu uma risada. Ele acha que tá enganando alguém, tarado. Sabe aquela coisa bem? Aí cada um, bem acomodado, sinal da cruz, pedido de um bom dia, e vamos embora. Ademir saiu na frente, eu no meio, com os meus 2 escudos, e por último Joel. E fomos. Aí segue aquela rotina, né? Acomoda,
toca-fita ligado, na época o Roadstar, aquele que repetia, auto-reverso, que a gente chamava, que botava fita cassete. Eu sei que eu estou falando palavrão para muitos aqui, mas é o que a gente tinha na época, e o meu era de bandejão, é uma coisa assim moderníssima. Aí botei ali uma sertaneja raiz e tô indo. Quando eu tentei bater rádio, tinha um problema na frequência, não dava para entender. Normal, isso acontece em muitos lugares. Aí não teve nem como eu dizer o câmbio desligo. Botei ali e digo, vou dar tempo. Aí fui. Tipo, pensando na morte da Bezerra, escutando a minha música favorita e vendo a estrada. A estrada principal, ela era relativamente nova, mas ainda um tapete, um buraquinho aqui, um buraquinho ali, claro, não se podia exigir muito, mas dava para manter uma média boa. Aí do nada a chuva foi reaparecendo devagarinho, 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 até começar a cair com força. Mas não era aquela coisa assim de ter de parar, não, dava para tocar. E não tinha como parar, porque a gente sabia que tinha muito chão pela frente, e aquele dia seria até 10, 11 horas da noite, se tudo desse certo. Por isso que a parada do seu Damião era tão importante. Aí rodamos um bom trecho quando chegou o desvio da encruzilhada. Conforme combinado, o Ademir já deveria ter entrado. E eu fui atrás. E contando que Joel logo estaria com a gente. Nós estávamos, vamos dizer assim, uns 10 minutos de diferença, não mais que isso. E agora no novo trecho, que realmente dava para transitar, mas era bem precário, a diferença poderia até diminuir. E o rádio fazia uma falta danada. Eu fui. Seu Amário, pensa num cagaço. Pensa num cara que não estava entendendo nada. Andando lentamente, com todo cuidado, eu vejo, na beira da pista, aquele menino e o seu cachorro. Eu pensei, não é possível. Eu estou vendo coisa. Eu estou vendo coisa. Aí, foi diminuindo, mas lembrava aquela história, né? Da vila, da violência, das armadilhas. Mas todos falavam que era coisa do passado, que os moradores tinham ido embora, que os poucos que ficavam viviam da agricultura de subsistência, sabe? Mas eu enxergava aquele menino e eu ia me aproximando assim. Eu disse, mas não vou parar. Aí eu fui, passei por ele olhando, ele me olhava. Quando aquele caramelo vira-lata latiu, eu digo, vão me xingar. Mas eu fui e parei. Parei, respirei um pouco, fiquei pensando no que eu iria fazer. Ficava olhando no espelho para ver se ele vinha na minha direção, ele continuava parado ali. Nisso, seu Amário, eu vejo crescer no espelho a carreta do Joel. Ele foi chegando, buzinou, aí encostou paralelo a mim, baixou o vidro e perguntou, louco, o que tu tá fazendo parado aí? Tá com problema? Eu disse, não, eu só quero resolver uma situação rápida aí, mas fica tranquilo. Ele, mas que situação rápida é essa, cara? Eu disse, não sei, eu não tenho certeza, mas vai andando. Ainda falei para ele que vai andando, porque o Ademir, de repente, pode perceber a nossa ausência e parar também. Então vai andando, tá tranquilo, eu tô bem. Aí Joel ficou pensando e acabou resmungando em voz alta, o que dá entregar serviço de homem para criança? Ele disse, vai a merda, rapaz. Ele... Sabe aquela relação de pai e filho sem muita frescura? E ele seguiu. Eu ainda estava rindo, aí desliguei, eu digo, eu vou ver o que está acontecendo. Eu deixei a carreta
ligada. Mas desliguei só o rádio. E fui, chovendo. Saí. Cheguei perto do moleque, que na posição da carreta meio que eu entendi, foi por isso que o Joel não enxergou, né? Porque ele ficou escondido pela traseira da minha carreta. Eu me aproximei daquela criança, confesso que confuso. Ele me olhava, sereno, não sorria nem nada, apenas me olhava, aqueles olhinhos parados. Não me transmitia medo. Apenas era algo inexplicável. Ele era sério, todo molhado. Para compensar a seriedade do moleque, estava aquele caramelo, aquele pulguento, vira-lata e sorria para mim. E começou a latir, fazer festa. E eu percebi que o menino segurava aquele chocolate que eu dei para ele. Aí eu cheguei perto. Menino, o que tu tá fazendo aqui? Vai para casa, tá chovendo, tu vai pegar uma doença. Aí esticou a mão para mim. Não sei, eu não entendi, eu peguei na mão dele. Ele veio me puxando. Ele me puxava e atravessei a rua, aquela pista estreita, e vi que tinha um caminho que seguia em frente. Engraçado, seu Romário. Eu falei anteriormente, eu deixei o motor do caminhão ligado, eu deixei janelas abertas. Eu estava me embreando naquela mata, sabendo que eu tinha que voltar a cuidar do meu equipamento, da minha carga. Mas parecia mais forte que eu, não sei se era curiosidade, ou se era a doçura daquele menino, não sei se era a alegria daquele cachorro vira-lata que me ganhou de graça, eu sempre sonhei em ter um. E eu fui entrando, e eu vi que aquela trilha foi crescendo. Aí chegou num determinado momento, era um local de serra. Bom, na rodovia que a gente estava, à direita assim era só barranco, uns barrancos enormes. E à esquerda, eu percebia que ia levar para uma espécie de precipício. Era tipo degraus, assim, uma geografia pesada. E no meio daquela mata, mas não era aquela mata densa. Mas eu fui entrando, foi surgindo uma clareira. E aí do alto eu percebia, apesar da chuva, lá embaixo tinha a sequência da rodovia principal. Mas eu fui seguindo à direita e fui percebendo a presença de umas pequenas casinhas, umas cabanas. Não via ninguém, tudo com aspecto de abandonado, mas cabanas fechadas, não depredadas, o mato tomando conta. E eu fui, até cheguei numa ruazinha. Era uma ruazinha, de uma vilazinha. Aí eu pensei, será essa a Vila do Torto? E eu fui entrando assim, e vi que o menino me levou para uma entrada secundária, uma trilha, que me fez entrar naquela vila. Aí eu fui para aquela ruazinha assim, uma casinha aqui, uma casinha lá, os terrenos bem maiores que as casinhas todas de barro, muito simples, tudo abandonado, não tinha uma viva alma. Aí quando eu cheguei no final daquela rua, não sei precisar quanto eu andei, uns 200, 300 metros, contando a parte da mata, não sei. E também aos poucos a chuva foi amainando, foi ficando mais fraca. E ele sempre me segurando pela mão. Aí, seu Amaro, cheguei numa espécie de uma pracinha, muito pequenininha. Ali tinha o que? Uma igreja, 2, 3 casinhas. Mas sabe aquela cidadezinha abandonada, que tu não vê uma viva alma, e percebe que nas casas não tem ninguém? E ele foi me levando até a igrejinha, uma igrejinha pequenininha. Aí a porta estava fechada, ele empurrou a porta assim, eu entrei. Seu Romário, o abandono da fachada externa contrastava com o interior da igreja, limpinho, arrumadinho, aquelas banquetinhas ali. Já tem o quê? Sabe aquelas banquetas que tem em igrejas, que tem um lugar que a pessoa senta, tem um encosto e aquilo assim, é largo, né? E era só uma banquetinha daquelas, vamos dizer, cada banquetinha da casa ali sentaria o quê? 8 pessoas? E tinha uma fila assim, digamos, não dava para precisar bem, umas 10 banquetinhas. E um caminho lateral à direita, um caminho lateral à esquerda, uns quadros da Via Sacra nas paredes.
Na frente um altarzinho bonitinho, bem arrumadinho, com flores, tudo pintadinho. E no fundo do altar, assim, a imagem de Cristo crucificado. Nisso, seu Romário, eu sinto saindo de uma porta de trás do altar a figura de um padre. Eu não entendia. Aí o padre chegou, olhou para o menino, olhou para mim. Ô Gustavo, ele disse, você estava mais uma vez na beira da estrada? Não faz assim, meu filho. Você vai matar seus pais de preocupação. Aí o menino, que eu concluí se chamava Gustavo, mostrou para ele o chocolate assim. Ele disse, ganhou um doce de quem? Ele apontou para mim. Mas não falava, o menino não falava. Aí o pai disse, ai, que coisa boa, pode comer, tá? Não tem problema, o moço tem bom coração. Aí o menino sorriu a primeira vez, abriu aquele chocolate, saiu caminhando e, claro, o lacaio vira-lata foi atrás dele. Aí eu vi aquela cena, eu disse, o senhor conhece o menino? O padre olhou, aqui todo mundo conhece todo mundo, meu filho. Muito obrigado por trazê-lo aqui. A sua presença nessa igreja demonstra que você é um moço de bom coração. Agora siga em paz. O seu caminhão continua na estrada e os vidros abertos estão molhando a sua cabine. Quando eu disse aquilo, quando ele disse aquilo, eu fiquei meio confuso. Ué, como é que ele sabe? Mas ele simplesmente virou e foi sentido a porta que havia saído. Eu fiquei uns segundos ali, não sei precisar quanto, meio parado. Aí pensei, vou lá me despedir do menino, do Gustavo. Quando eu cheguei na rua, cadê? Sumiu. Eu digo, bom, de alguma forma, eu posso ficar tranquilo, ele deve ter ido para casa, ele obedece o padre. Aí fiz a trilha de volta, cheguei no meu caminhão, a chuva estava naquela de volta, voltou com toda a intensidade, dando até a impressão que nunca tinha parado ali na estrada. Eu estava ensopado, aí entrei no caminhão, peguei uma toalha, me sequei, troquei de roupa, peguei uma roupa seca, senão eu iria me gripar, me preparei. A térmica com café estava ali ainda, eu tomei um café bem quente. Aí tornei a ligar o toca-fita. Tentei chamar o Joel e o Ademir no rádio, não consegui. E aí fui seguindo. Fui seguindo, aquela imagem não me saía da cabeça. O que estava acontecendo comigo? Que coisa tão estranha. Foi quando, senhor Romário, eu andei, sei lá, uns 10 quilômetros, 15, e me deparei com uma cena que eu não precisava ter testemunhado. O barranco cedeu, uma pedra gigante desceu, e ali na minha frente deu para perceber, no meio dos escombros daquela destruição, estava a carreta do meu paizão, do meu protetor, o meu amigo Joel. Nisso, eu senti o rádio chamar, voltou do nada. Aí eu peguei o rádio, era Ademir desesperado. Ele estava depois dos escombros do desabamento, já virado na minha direção, ele havia retornado depois daquele estrondo todo. E quando eu respondi, ele falou aliviado, menino, que bom, eu pensei que tu estivesse no meio desse final de mundo, desse dilúvio. E o Joel? Eu não sabia como dizer. O Joel foi pego em cheio. E, senhor Romário,
Ali é que, de repente, eu vi a impressionante realidade. Se aquele menino, que eu acredito que se chame Gustavo, não tivesse me levado até a igreja, sem dúvida alguma, calculando as distâncias entre Joel e eu, a velocidade, enfim, com certeza, eu também teria sido vítima daquele desabamento. Foi terrível. A gente não tinha o que fazer. Ademir conseguiu bater a rádio para a polícia rodoviária. Ficamos ali, bem dizer, o dia todo, até que chegou o socorro. Chegou toda uma equipe para tentar remover Joel daquela situação. De repente, vai que ele ainda estivesse vivo, esperança em vão. Foram dias terríveis. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique em sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca, nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser o Nadina, pois você é a razão do canal existir. Eu voltei até o posto do seu Damião. A empresa me autorizou a fretar um cavalinho para levar minha carga, mas era uma cidade muito pequena, eu não teria como. Aí o abençoado Damião falou para o seu filho mais velho, motorista, para levar minha carga até o destino, a empresa autorizou. Aí eu fiquei lá, acompanhando a remoção, o corpo do meu amigo, a remoção da carreta, que foi levada até o posto. Fiquei muitos dias lá. A empresa mandou socorro, advogado, deu todo o aparato necessário. E depois de tudo terminado, eu voltei até aquela trilha para conversar com o padre. Senhor Amaro, quando eu cheguei naquela ruazinha que dava início à vila, eu percebi a diferença. Só encontrei restos de casas, tudo invadido pelo mato, sem telhado, escombros. E a igrejinha, eu cheguei em ruínas. Tinha sobrado muito pouco dela. E até hoje eu me pergunto, o que aconteceu? E qual a explicação? Mentalmente, eu fico tentando fazer uma retrospectiva e começo, a prestar atenção em alguns detalhes. O dia que eu vi Gustavo, se é que é esse realmente o nome do menino, se é que era um menino, mas o dia que eu vi pela primeira vez foi com a presença daquela morena. E agora eu fico pensando, Joel, Ademir, lacraram em cima de mim, me trollaram de todas as formas, citando apenas a mulher. E lógico, o meu interesse animal pela imagem. Mas será que eles viram o menino? Será que eles perceberam a presença dele?
Ou ele apareceu só para mim? Aí vocês podem dizer, pergunte para o Ademir. Foi o que eu fiz. E ele me falou que, sinceramente, não viu menino nenhum. Mas também, devido às circunstâncias, ele poderia ter passado desapercebido ou estar fora do ângulo de visão devido ao carro da moça. Não sei. Mas, se eles não enxergaram o menino, foi por causa do desvio de atenção? Ou será que ele só apareceu para mim? Outro ponto. Aquele vira-lata encantador jamais latiu. Então não teria como eles escutarem, sentir a presença do animal através do seu latido. Então, por mais assustador que possa me parecer, parece que aquele menino só apareceu para mim. Mas por quê? Será que eu tenho algum dom? Se tenho, nunca soube. E também não procurei ninguém para saber. Uma mediunidade? Talvez. Será que ele estava ali passeando? Talvez ele não pertença mais a esse mundo, mas ele não saiba, estivesse ali cumprindo a rotina dele. E eu o enxerguei por ter essa espécie de dom? Ou ele estava ali para me avisar sobre algo que sabia que iria acontecer e eu precisava me defender? Mas por que ele defenderia a mim e não aos meus parceiros? Terá sido a sequência dos fatos, independente da razão que eu consegui enxergá-lo. O fato de eu ter sido carinhoso com ele e ter dado o chocolate, ele se sentiu responsável em me avisar? Pode ser. E por que ele me levou pela mão até aquela igreja, até a presença daquele padre? Para eu ficar ali até o incidente, o acidente acontecer? Mas por que justamente a igreja, justamente o padre? Se ele não faz parte mais desse plano, ele poderia me levar até lá e eu entrar numa casa, não enxergá-lo mais, o tempo de eu voltar seria o suficiente para eu ter me livrado da catástrofe. Senhor Romário só prestou atenção no tamanho das dúvidas, a quantidade de dúvidas, o tormento que foi. Mas eu concluí que o que aconteceu está acontecido, não vai mudar nada. Então eu não precisava ficar me afundando em interrogações, em questionamentos. O jeito era continuar vivendo. Por isso que eu me identifiquei com o seu canal. Porque é mais ou menos o que o senhor fala. Não é no repetir perguntas que nós encontraremos as respostas. Então não é me afundando em estudos, pesquisas, buscando especialistas, atrás de respostas mágicas que tudo eu explico, que eu vou conseguir encontrar a paz. Então eu tentei colocar tudo na gaveta dos segredos da estrada. Continuei na profissão, continuei viajando. Passei muitas vezes, lógico, era a minha linha, pela parada do seu Damião. Nós conversamos muito a respeito. Ele falou para mim que jamais viu a imagem dessa criança com cachorro, seus familiares também. E com o tempo, mesmo sem combinar, nós resolvemos dar um basta, não falar mais sobre o assunto, virar a página. Porque éramos todos cidadãos do mundo, filhos da estrada. E sabíamos que os segredos da estrada, a estrada não revela. E que o jeito era continuar esperando que se realizasse uma frase que todos nós concordamos, pelo menos acredito eu aqui nesse canal, devido ao que o senhor fala, que a gente aprende vivendo degrau por degrau, aprendendo com as experiências vividas por gente igual a gente, que a vida pronta, são essas as suas palavras e eu concordo, mas principalmente seguindo a máxima, que quando estivermos preparados, nosso mestre aparecerá e nos dará as respostas que tanto procuramos, porque acredito ser
Isso que se chama de evolução.